Queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula para a glória do Senhor. Agora são 23 horas. Hoje é dia 28 de julho, noite de quarta-feira. E esse é o horário que tive aqui um tempo para gravar esta nossa aula de número 8, né? Daqui a pouco teremos a aula 9 e encerraremos esse trabalho do nosso livro, né? Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos dos seus fracassos, que é o volume 1 desta obra, né? E vamos falar hoje sobre Jacó, um obreiro pirata. A base bíblica vai começar aí em Gênesis capítulo 27, verso 6 até o verso 29. É todo um texto aí que você deve fazer a leitura. Eu não vou fazer essa leitura. Você deve ler aí. Mas o contexto do texto vai começar lá no capítulo 25, verso 19 a seguir, que é onde vai tratar das gerações de Isaac. Ok? Então vou abrir aqui na página onde estamos tratando sobre Jacó, o obreiro pirata, que é a aula número 8, né? Nessa ideia da introdução, eu escrevi assim: na mensagem de hoje, o nosso protagonista é Jacó, um dos filhos de Isaac com Rebeca. Jacó e Esaú, seu irmão, são fruto de 20 anos de oração. É importante a gente ressaltar isso, né? O Isaac, quando casou-se com Rebeca, Rebeca logo mais à frente já vai mostrar ali para o seu marido a impossibilidade de ser mãe. Então logo o casal descobre um problema conjugal e Isaac simplesmente pega a causa da esposa e vai para o seu momento de oração, né? E orando ao Senhor, o Senhor abriu a madre de Rebeca. É claro que não foi orar e Deus responder imediatamente. Foram 20 anos de oração. Isaac casou-se com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando Esaú e Jacó nasceram, ele tinha 60 anos. Foram 20 anos de oração. Muito bem, Jacó estava no ventre de sua mãe quando Rebeca orou ao Senhor sobre a luta que havia em seu ventre. O Senhor lhe respondeu que havia 2 nações em seu ventre. E aí é bom a gente frisar isso aqui, ó. E o maior servirá ao menor. O maior, no caso, seria o Esaú, que nasceu primeiro, servirá ao menor, no caso Jacó, que saiu na sequência, né? Diante da revelação de Deus a Rebeca sobre o futuro ministério dos seus filhos, nós percebemos que as ações de Jacó para conseguir e conquistar aquilo que ele alcançou era desnecessário. Porque se o texto está dizendo que antes dos dois nascerem ou serem entrar no estado de parto, né? Porque nascer a gente já sabe que desde o momento que está no ventre já tem vida. No sentido de dar à luz, antes de Rebeca dar à luz a esses gêmeos, né? A Esaú e a Jacó, o texto está dizendo que o maior vai servir ao menor. Então já está aí, né, a palavra profética, a promessa de Deus vinculada a Jacó, de que ele vai ser alguém na mão de Deus, um instrumento na mão de Deus, e que Esaú vai servi-lo. Como que isso ia acontecer na sequência da história, nós não temos como delinear, porque aí é a soberania de Deus. Mas o que Jacó vai fazer para conquistar algumas coisas realmente era desnecessário, uma vez que Deus já tinha dito quem seria quem, né? Mas o Jacó entrou em cena.
A pirataria começa pelo nome. Etimologicamente, o nome Jacó significa o quê? Enganador, suplantador, mentiroso. Preste atenção, nós não estamos falando que o Jacó, o nome de Jacó é enganador. O nome de Jacó é suplantador, o nome de Jacó é mentiroso. Nós estamos estudando a etimologia da palavra Jacó. Porque eu tenho que fazer a diferença do seu nome no hebraico para o seu nome no grego, né? Por exemplo, a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta ou a Septuaginta, é Jacó. No hebraico é Yaakov. Yaakov é a ideia do quê? Deus protege. É o nome original dele no hebraico, Yaakov, Deus protege. Agora, quando você utiliza, né, o nome da transliteração do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, a tradução dos 70, né? Aí o nome é Jacó. Agora, nós não estamos dizendo que Jacó, a pessoa Jacó era enganadora, a pessoa Jacó era mentirosa, a pessoa Jacó era suplantador. Estamos falando que o nome. Por quê? Por causa da ação. Porque essa definição é uma definição que se dá à ação do nascer com a sua mão grudada no calcanhar do irmão. Por isso se chamou Jacó. Por isso o quê? Pela ação da mão no calcanhar. Por isso se chamou Jacó. Ok. Agora, o caráter de Jacó vai se manifestar depois um caráter violado. As atitudes, as decisões, as escolhas não é de um Yaakov, Deus protege, é de um Jacó cujo a etimologia do termo da ação do nascimento implica enganar alguém, mentir para alguém. E isso a gente não tem como riscar da Bíblia, não tem como apagar da Bíblia. Essa é a parte crítica textual que nós fazemos do personagem, não de Deus, nem da palavra de Deus, mas do protagonista da história. E o que eu acho mais lindo é que Deus é Deus de Jacó. Isso é tremendo. Mesmo ele sendo o que ele foi, ou, né, no contexto de sua era, Deus é um Deus de Jacó. Deus é o Deus dos fracos. Deus é o Deus daqueles que falham, que erram, mas que no momento oportuno Deus se encontra com ele e transforma ele em Israel, príncipe de Deus. Então, acho lindo também na Bíblia Deus não ocultar de nós os erros dos seus servos, porque os erros deles são para nós pedagogias, ensinos para nós não cometermos os mesmos. Então estou diante de um relato aqui bíblico que me ensina a não fazer da mesma forma. Então a pirataria começa pelo nome, etimologicamente Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso. Aqui começa a saga do obreiro pirata. Um obreiro pirata usa de engano para obter aquilo que não lhe pertence. Olha isso. Um obreiro suplantador vive agarrando o calcanhar do seu irmão, impedindo assim o seu crescimento. Um obreiro mentiroso vive arruinando a vida dos seus colegas com calúnias e difamações. Além disso, um obreiro mentiroso vive anunciando feitos que nunca fez, amizades que nunca teve, lugares que nunca esteve, diplomas que nunca recebeu, meu Deus do céu, agendas que nunca houve, milagres que nunca aconteceram, visões e revelações que nunca existiram. Quando lemos a biografia de Jacó, nós encontramos na sua vida a temática de hoje, um obreiro pirata.
Vamos destacar alguns pontos sobre este assunto. Em primeiro lugar, um obreiro pirata engana para ficar com os direitos que não lhe pertencem. Em segundo lugar, um obreiro pirata tira proveito das fraquezas do seu irmão. Em terceiro lugar, um obreiro pirata usa as vestes ou as vestimentas iguais à do seu irmão para dar a impressão de que é ele. Em quarto lugar, um obreiro pirata utiliza o nome do seu irmão. Em quinto lugar, um obreiro pirata mente para a sua liderança para se colocar no lugar do seu irmão. Em sexto lugar, um obreiro pirata recebe a bênção profética que não era a sua. Então, tá aqui 6 pontos para nós tratarmos neste quesito, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, um obreiro pirata engana para ficar com os direitos que não lhe pertencem. Está no capítulo 25 de Gênesis, o versículo é o 31. Dá uma lida aí. Assim como era o seu nome, era o seu caráter. Então nós estamos falando de caráter, ok? Assim também são todos os filhos de Adão. Só o novo nascimento nos dará as condições de obtermos a mente de Cristo. Então o caráter de Jacó era um caráter de quem? De Adão, no sentido de pós-queda. Então, os filhos de Adão têm esse tipo de atitude, né? De enganar as pessoas para ficar com os direitos que não lhe pertencem. É triste isso, né? A única forma de eu não ser assim é passando pelo novo nascimento para ter em mim o caráter de Cristo, a mente de Cristo, como Paulo escreveu à igreja de Deus que está em Corinto, capítulo 2 da primeira carta, versículo 16, no encerrar da sua fala, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, na continuação da nossa fala, Jacó herdou a natureza adâmica. Quando seu irmão Esaú chegou em casa, já exausto e esfaimado por não obter êxodo no campo, Jacó não perdeu a oportunidade de usar de sagacidade para com ele. Esaú sente o cheiro do guisado de lentilhas e pede a Jacó aquela alimentação. Jacó dá aquele golpe mortal na mente do seu irmão Esaú. Ele disse: então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. O prato é todo seu, apenas me passa o teu direito. Eu quero ser você. Misericórdia. Meu Deus. Estou escrevendo alguma coisa estranha aqui? Coloquei, né? Aqui essa pergunta. O que você está lendo agora, caro irmão, porventura é alguma novidade? Acredito que não. Esta é uma mensagem contemporânea. Quantos obreiros piratas em nossos dias? Obreiros aproveitadores de oportunidades para enganar seus irmãos, para ficarem com os direitos que não lhes pertencem. Jacó tinha uma chamada de Deus, o maior servirá ao menor, está no verso 23 do capítulo 25. Não havia necessidade de enganar seu irmão. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. A única coisa que Deus espera de nós é fidelidade e não sagacidade. Então está aqui o primeiro ponto. Ele é pirata por quê? Porque ele é um obreiro que engana para ficar com aquilo que não lhe pertence. Lembrando que a chamada de Deus estava sobre ele. Não havia necessidade de entrar pelo caminho da pirataria, mas entrou. Em segundo lugar, um obreiro pirata tira proveito das fraquezas do seu irmão. Ato contínuo, o obreiro pirata aproveitou que seu irmão Esaú estava cansado
tratou logo de liquidar a fatura quando disse: Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Está no capítulo 25, verso 33 aí de Gênesis. Ele sabia que um juramento não podia ser quebrado. Ele viu seu irmão esfaimado e pensou: agora eu tomo a sua bênção. Só de imaginar que há entre nós obreiros desse nível, o meu coração treme. O obreiro, quando é pirata, ele tem a capacidade de estar ao seu lado no púlpito como seu melhor amigo até aparecer a oportunidade da sua fraqueza. Que situação triste, irmão. Eu escrevi essas linhas e é muito triste quando a gente está escrevendo isso e recebe do próprio Deus orientação para expor algumas coisas como se fosse uma verdadeira denúncia, que na verdade os meus livros ele tem esse caráter, né? É um caráter sempre de estar denunciando, sempre desmascarando coisas que estão no nosso meio. Não dá para fingir que eu não estou vendo, não dá para ficar defendendo, colocando pano quente em coisas erradas. Grande verdade é que nem todos os que estão conosco nos amam, nem todos os que nos abraçam, nos aplaudem, nos querem bem. Essa é a grande verdade, irmão. Tem pessoas que não nos suportam, tem pessoas que não aguentam ver o sucesso de Deus na nossa vida. Não é nem o nosso sucesso. A gente sabe que a gente não tem sucesso nenhum. Não aguenta ver o sucesso de Deus na nossa vida. Então, é muito difícil. E isso eu falo mais no lado ministerial da coisa. Ministerial, tá? Vamos lá, vamos continuar. Portanto, meu amado companheiro de aflição, não demonstre as suas fraquezas a ninguém inconfiável. Não compartilhe as suas fraquezas internas com homens que não inspiram confiança. Eles são doidos para saber em que consiste a nossa fraqueza, como os filisteus desejavam saber as fraquezas de Sansão. Depois, eles mesmos armam ciladas contra nós, só para obter aquilo que o Senhor nos deu. Quando eu tiro proveito da fraqueza de alguém, a minha imagem é de um homem medíocre. Esaú não estava apenas com fome. O texto diz que ele estava cansado. 29 e 30 do capítulo 25 de Gênesis, 2 vezes vai aparecer esta palavra cansado, vinculado a Esaú. Não estou defendendo Esaú aqui, mas que tipo de obreiro é alguém que abusa da fraqueza do seu irmão, sabendo que ele está cansado? Somente um obreiro pirata. Um obreiro pirata tira proveito. Se ele souber que o cara está cansado, ele tira proveito. Em obreiro pirata, que ele tira tanto proveito de um obreiro cansado, que até da esposa do obreiro cansado ele se aproveita. Isso é sério, é uma denúncia séria que eu estou te fazendo. Seríssima. Viu? Em terceiro lugar, um obreiro pirata usa as vestimentas iguais à do seu irmão para dar a impressão de que ele, de que é ele. Rebeca, mãe do obreiro pirata, pediu a ele para trazer 2 cabritos do rebanho, pois ela prepararia um guisado saboroso para Isaque, seu marido, e o obreiro pirata o levaria à sua presença como se ele fosse Esaú. Capítulo 27, versos 6 a 14. Todo obreiro pirata tem quem o patrocine. O patrocínio de Jacó foi a própria mãe. Meu Deus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder.
Todo obreiro pirata tem quem o patrocine. Um obreiro comprovadamente chamado por Deus paga um preço terrível para chegar na posição que o Senhor deseja. Mas um obreiro pirata não sabe o que é isso, pois ele tem seus patrocinadores. Alguns obreiros, infelizmente, eles são piratas porque as suas esposas patrocinam ele. As suas mamães patrocinam ele. Algumas profetisas patrocinam eles. Porque só profetiza o que é bom, não corrige quando erram. Tá vendo o cara fazer coisa errada na obra de Deus e elas não corrigem, a esposa não corrige, a mamãe não corrige, a profetisa amiga da família não corrige, mas se for de fora, desce a lenha, né? Pois é seríssimo isso aqui, irmão. Os cabritos foram imolados, o guisado saboroso estava pronto. Com as peles dos cabritos, melhor dizendo, as mãos e o pescoço do obreiro pirata foram cobertos. Observe que cabrito não é cordeiro, assim como Jacó não é Esaú. O sangue de Jesus tem poder. Pega essa aí, querido. Cabrito não é cordeiro, assim como Jacó não é Esaú. Um obreiro pirata é igual a um cabrito. Rebeca, a patrocinadora de Jacó, continuou investindo no obreiro pirata. Agora, ela preparou as vestes de gala. Está no capítulo 27, verso 15. Mas de quem que eram as vestes de gala? Era de Esaú. Ela foi lá e preparou as vestes de gala de Esaú para o Jacó usar. Pronto, o cenário está completo. Jacó está vestido de peles de cabrito no pescoço e nas mãos. Está vestido com as vestimentas de gala de Esaú, seu irmão, e com o guisado de cabrito para levar à presença de seu pai, no caso, Isaac. Vejam que nada é dele. Observe bem. A pele no pescoço é falsa. E pescoço fala de articulação. Um obreiro pirata não tem articulação verdadeira. Misericórdia. A pele nos braços é falsa. Braços fala de amizade, abraço, companheirismo. Um obreiro pirata não pode nos abraçar, pois seu braço não é verdadeiro. Seu abraço, melhor dizendo, não é verdadeiro. Olha que forte isso aqui, irmão. Um obreiro pirata não é companheiro, mas sim um competidor. A vestimenta no corpo é falsa. E corpo fala do novo nascimento. Um obreiro pirata não nasceu de novo. Mas se ele não nasceu de novo, como pode vir ser obreiro? Os patrocinadores conseguem colocá-los no ministério. Não foi assim com Nicodemos? Daí a razão do Senhor Jesus lhe dizer é necessário nascer de novo. Eles conseguem estar no ministério como se tivessem chamada para isso. Mas o Senhor Jesus conhece cada um dos seus obreiros e sabe quem de fato nasceu de novo. Que é como você lê Mateus 22, verso 11 e 12, e vê um homem que está no banquete, na mesa, mas sem veste nupcial. E o Senhor viu, o Senhor sabe quem é e quem não é. Um obreiro pirata vive desfilando e demonstrando para os outros aquilo que ele não é. Pelas vestes de gala, dá a impressão que tem chamada, mas não tem. Tem mensagem, mas não tem. Tem vida de oração, mas não tem. Tem oportunidades para pregar, mas não prega. Diz que conhece Bíblia, mas não sabe onde está o texto. Não gosta de teologia, doutrina e escola bíblica. Porque, segundo ele, aprendeu com Jesus e o Espírito Santo o faz lembrar
e fala por meio da sua boca. O problema é que o obreiro pirata, quando prega, todos sabem que ele é pirata, pois o pescoço, as mãos e o corpo é de Esaú, mas a voz é do pirata, Jacó. Que é isso, hein? Uma pancada na nossa cabeça para a gente tomar vergonha e se converter. Em quarto lugar, o obreiro pirata mente para a sua liderança. A saga do obreiro pirata continua. Aquele que não tem articulação verdadeira, abraço verdadeiro, novo nascimento verdadeiro, seu nome também não é verdadeiro. Um obreiro pirata vive mentindo para a sua liderança. Tudo o que eles querem é uma posição no ministério, acredita? Uma ordenança ministerial, uma consagração. Então, o próximo passo é mentir para a sua liderança. Mas mentir não é pecado? Sim, claro que é. Mas o que é isso para um obreiro que, meu Deus do céu, que não tem articulação no pescoço? Ele não pode olhar para cima mesmo. Ou seja, se ele não tem articulação, não olha para cima. Não olhando para cima, não tem temor. Então, o que é mentir para alguém que não tem articulação e não consegue olhar para o céu? O que é mais uma mentira para um obreiro cujo abraço não é verdadeiro? Mentir é vida prática de quem não nasceu de novo. Um obreiro pirata não está preocupado se mentir é pecado ou não, pois o seu sobrenome é mentira mesmo. Eu fico pensando no que o obreiro pirata tem para oferecer à igreja. Um obreiro que chegou onde chegou, mentindo ao seu líder, ao chefe dos obreiros, ao seu pastor presidente, aos seus colegas de ministério. Obreiros piratas, mentirosos, falsificadores de documentos, de credenciais, de certificados de formação teológica, só para serem consagrados. Dá um dó da igreja que ele vai dirigir. Vai pregar o que para esse povo? Ele não fala a verdade. Sua mensagem não é trigo e sim palha. Imagine essa situação. Pessoas que mentem, que enganam, para chegar a uma posição ministerial. Quando Isaac perguntou o seu nome, olha o que o texto diz. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú. 27:19 de Gênesis, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia menciona o nome dele e Jacó disse, mas ele está dizendo ao seu pai, eu sou Esaú. Você viu? A Bíblia diz assim, e Jacó disse. Agora ele, o Jacó, está dizendo para o pai, eu sou Esaú. Mas a Bíblia afirma, e Jacó disse. E Jacó disse. Meu Deus. Um obreiro pirata vive dizendo que é aquilo que nunca foi. Ao mesmo tempo que ele engana as pessoas à sua volta, ele engana a si mesmo. Ele vive a vida do irmão dele, mas nunca viveu a sua própria vida. Um obreiro pirata nunca será um obreiro original, enquanto ele estiver vivendo a vida do seu irmão. Isaac perguntou ao obreiro pirata, como chegaste tão depressa? Ele respondeu, o Senhor teu Deus enviou-me ao encontro. 27:20 de Gênesis. Um obreiro pirata não tem temor a Deus. Ele mente para o líder, no caso que é o pai, e ainda coloca Deus na mentira dele. Olha isso. Obreiros mentirosos usam o nome do Senhor para apoiar os seus erros. Eles acham que não haverá um acerto de contas. Mal eles sabem que há um encontro marcado entre Deus e eles. Para todo obreiro pirata há um val de Jaboque, agendado pelo Eterno, como foi para Jacó em Gênesis 32:22-28. E ali no Val de Jaboque, no Val de Jaboque, que o obreiro pirata vai abrir o coração e a boca para confessar seus pecados. Que triste, não é? Meu Deus.
Bom, finalizando, em quinto lugar, o obreiro pirata recebe a bênção profética que não era sua. Olha que cena. Vai receber uma coisa que não lhe pertence. Isaac perguntou ao obreiro pirata: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Gênesis 27, verso 24. O obreiro pirata teve a oportunidade de confessar os pecados, seus pecados, de tirar as máscaras, de arrancar a pedra do pescoço das mãos, de se despir das vestes de gala que não lhe pertencia, de confessar o seu verdadeiro nome, de pedir perdão ao seu líder, no caso Isaac, seu pai, de reconciliar com seu irmão, no caso Esaú, mas ele prefere conjugar o verbo para si e dizer: eu sou. Aqui o obreiro pirata está assinando o atestado de loucura. A partir de agora ele viverá a vida de Esaú, já que decidiu ser aquilo que ele não era. Lembre-se, o obreiro pirata não nasce pirata, pois a promessa era: o maior servirá ao menor. Ele se torna pirata por não optar por pagar o preço necessário para ser bênção nas mãos de Deus. Ele prefere enganar, mentir, cortar o caminho, pegar atalhos para ser aquilo que Deus não o chamou para ser. E se for necessário adquirir aquilo que não lhe pertence, ele adquirirá. O obreiro pirata vai dar o golpe fatal e vai receber a bênção profética, uma bênção que não era dele. Misericórdia. Está aí, queridos, está escrito, está na aula. Se servir para você, pegue. E se não servir, pegue do mesmo jeito. Porque não há nada mais triste para nós, obreiros, perceber que alguém chegou aonde chegou, mentindo, enganando seu líder, se disfarçando de uma coisa que não é, cortando caminhos, pegando atalhos. Muito triste. Abusando da fraqueza de alguém, tripudiando em cima das fraquezas de alguém. É muito triste. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula.